Olá pessoal, eu sou o professor Donizete e estou gravando o meu primeiro vídeo. Algumas pessoas tiveram dúvidas sobre esse assunto e eu resolvi postar aqui na minha página no Facebook. E agora vamos falar sobre affirmative, negative and interrogative forms, que seriam as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Normalmente esse é um assunto que os alunos têm bastante problemas. Por quê? Como que a gente formula frase em inglês? Pensando em inglês. Mas isso é um outro capítulo. Inicialmente, vamos falar sobre parts of the sentence. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas se esquecem que normalmente as sentenças elas têm algumas partes. Eu resolvi pegar uma estrutura muito simples, tá? Existem outras estruturas, claro, mas eu resolvi pegar uma estrutura que é bem simples de ser trabalhada, onde a gente vai trabalhar com subject, verb e complement. Subject seria o sujeito da oração, o verb seria a ação e o complement seriam as outras partes da oração depois dessas duas prévias que eu falei. O subject pode ser um name or pronoun, ou seja, pode ser o nome de uma pessoa ou pode ser um pronome. O nome pode ser John, Mary, João, José e assim por diante. O pronoun pode ser he, she, it, we, you, they, qualquer um deles. A gente está falando de subject pronouns, mas daí já é um outro assunto também que não faz sentido a gente falar aqui agora, não vamos complicar. Os exemplos são esses. She reads a book. Paul writes a letter. Onde na primeira sentença eu usei um pronome, she, e no segundo eu usei o nome de uma pessoa, Paul. Então, a gente colocou ali separado pelas cores e acho que fica bem claro. Subject, verb e complement. Tá? Então essa seria só a parte inicial, para dar uma explicação sobre a estrutura que a gente vai trabalhar. Vamos falar agora sobre affirmative forms. Então, affirmative é quando você afirma alguma coisa, quando você não está nem negando e nem fazendo uma pergunta. Então, eu coloquei aqui, baseado naquelas instruções prévias que eu já tinha dado, outras sentenças parecidas. Tá? A primeira é he is nice and good. E a segunda, we are fast workers. Okay? Basicamente é isso. Agora vamos falar sobre negative forms. Baseado nas sentenças anteriores, vamos descobrir como é que você fala que alguma coisa não é aquilo. Ou seja, você vai negar a ação anterior. Anteriormente nós vimos que a gente estava afirmando. Agora nós vamos negar. Basicamente, para negar, a gente vai precisar de uma coisa única. Temos aqui a mesma estrutura. E em verdinho aqui, nessa parte verde, você pode ver que apareceu a palavra not. A palavra not indica negação. Tá? Então, o que acontece? He is not nice and good. We are not fast workers. Basicamente, você coloca a palavra not. Posso colocar em qualquer lugar? Não. Tenho que colocar a palavra not depois do verbo. Colocando a palavra not depois do verbo, você vai ter uma sentença negativa, ou seja, negative form. Posteriormente, você vai ver que isso pode ser contraído. Não vem ao caso agora, mas existem contrações para a mesma coisa usando not. Tá? Não vem ao caso agora. Interrogative form. Então, a gente vai falar agora de perguntas. Esse normalmente é o caso onde os estudantes têm mais problemas. Porque em português, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente simplesmente adiciona o ponto de interrogação. Em inglês, não funciona dessa maneira. Tá?
nós temos que especificar que o formato de uma sentença afirmativa é um e o formato da sentença interrogativa é outro, porque senão não dá certo. Tá? Então, acontece, nós teremos as mesmas sentenças, he is nice and good, essa é a segunda sentença, we are not fast workers, e a mágica está aqui. Nós fazemos essa inversão de lugares. A gente pega o verbo e coloca na frente do subject. E, obviamente, no final da sentença, adicionamos o ponto de interrogação. Fazendo esse procedimento, você já tem sua sentença interrogative, ou seja, já é uma pergunta. Você pegou uma sentença affirmative e fez ela uma pergunta. Ou seja, o procedimento aqui é você pegar o verbo e inverter de lugar com o subject. Basicamente é isso. Espero que eu tenha sanado pelo menos parte das dúvidas e nos vemos no próximo vídeo. Até logo e dá uma curtida, por favor. Obrigado.